para, não sei, quem quiser compartilhar, não tem problema, a gente pode conversar. Obrigado pelo convite, muito obrigado pela possibilidade, é um prazer poder contribuir com o pouco de conhecimento que adquiri ao longo desses anos. E a palestra de hoje, a ideia é conversar sobre o pitch para games. Antes de começar, eu queria saber um pouco se tem aqui produtores de jogos, se tem aqui também, além de desenvolvedores, pessoas que já estão em contato com o mercado, estão investindo ou estão, de fato, vendendo o próprio produto e sabem o que significa entrar no mercado e falar com o investidor. Caso tenha a possibilidade de compartilhar no bate-papo ou de alguma forma, senão eu vou imaginando que todo mundo aqui esteja desenvolvendo o próprio produto, que esteja querendo vender o próprio produto para uma empresa que, de fato, possa financiar e que queira saber um pouco como apresentar esse produto. O pitch deck é basicamente a apresentação rápida que você tem do seu produto ou negócio com a intenção de vender a ideia para investidores. Aqui, para quem não tiver muita prática, entenda bem, vende a ideia para investidores e clientes. Um pitch é uma apresentação que mostra um panorama geral do seu negócio para investidores e fundos de investimento. Aqui a primeira grande distinção. O que você está fazendo, jogos, muito bom, super legal, você entende tudo daquele assunto, sabe exatamente vida, morte e milagre, a história do personagem, mas quando você quer vender para outra pessoa, para o investidor, ele provavelmente, muito provavelmente, está pensando em como ganhar dinheiro com isso. Então, como alavancar o seu jogo no mercado para ele ter um retorno, muitas vezes, econômico. Quem sou eu? Eu sou o Mirko Lamberti, italiano, moro aqui no Brasil há uns 10 anos. Eu nasci profissionalmente falando como programador e analista de banco de dados. Aí depois virei professor e consultor de marketing estratégico e hoje sou empreendedor nessa... Eu estou olhando aqui o bate-papo também, que chegou uma mensagem, então de vez em quando posso estar lendo para responder. E hoje tenho uma empresa que é Estratégia, que é uma empresa que entrega inteligência de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas. A gente elabora um plano estratégico e depois acompanha o cliente para colocá-lo em prática. Como um desenvolvedor vê a própria criatura? Muitas vezes, eu, quando era programador, no começo, era exatamente um nerd que ficava lá criando o meu banco de dados no SQL 7, a Microsoft, e começava a programar triggers, story procedure e tudo. Ou seja, absolutamente focado dentro do produto. E aí, como é que um desenvolvedor vê a própria criatura? Eu coloquei aqui, no fundo, a imagem de Cyberpunk 2077, que acabou de sair o ano passado, né, em novembro, era para sair em julho, agosto, outubro, aí saiu no finalzinho do ano, e esse é como, muitas vezes, um desenvolvedor vê o próprio produto. Um monte de efeitos, toda uma dinâmica, toda uma série de informações que precisam ser cultivadas, ser inseridas dentro do jogo, para fazer do jeito que a pessoa possa cada vez mais entrar dentro da atmosfera e navegar dentro do jogo até o final. A coisa interessante de Cyberpunk 2077, eu não sei quem de vocês jogou a Cyberpunk 2020, que o criador desenvolveu exatamente essa 2077 com o objetivo de sair em 2020 para dar continuidade. Qual é a coisa interessante? Que agora estão saindo um monte de vídeos, eu não sei se vocês estão assistindo no YouTube, olhando a física, se os NPS boiam no mar ou não, como é que funcionam todas as partes do game. Então, todas as partes para fazer comparação com GTA V, para fazer a comparação com Watch Dogs e outros games.
Então, essa é uma coisa que eu estou dizendo agora como coisa interessante. É até divertido ver, assistir alguns vídeos. Parece que ou não cuidaram de todos os aspectos, como, por exemplo, em GTA V, de propósito, marketing, porque as pessoas vão colocando os vídeos e vai criando um buzz, vai criando uma fofoca, digamos, entre players para ver como é, ou, de fato, não tiveram tempo. Eles adiaram várias vezes, provavelmente para sair no mercado ao vivo, coisa que não aconteceu porque a pandemia deixou todo mundo em casa. Então, esse é o jeito em que a maioria dos desenvolvedores hiper apaixonados pelo que eles fazem, é ótimo que seja assim, vê a própria criatura. Mas como é que um investidor vê a sua criatura? Então, de fora, uma pessoa que está no mercado, vende um produto e quer entender um pouco melhor sobre o seu jogo para vender no mercado. Então, é assim, eu estou exagerando, obviamente, né? Quem investe em games, muito provavelmente é uma pessoa que já passou como desenvolvedor, sempre foi apaixonado dessa coisa, e é um assunto que entende, que domina. Só que quando você está falando de como você resolveu um problema de um sprite que estava se sobrepondo com outro polígono, e você resolveu porque a placa gráfica deveria fazer o trabalho, mas não conseguiu, ele de fato não está, entre aspas, muito interessado nisso, porque o trabalho dele é vender o produto no mercado. Então vamos voltar ao exemplo de Cyberpunk, o GTA a tempo dele, né? Você desenvolve o jogo, está dentro desse jogo, e o olho que você tem é para quantas pessoas você consegue impactar, não somente nas vendas, mas também na popularidade. E aí chega o investidor e fala, esse jogo é interessante. Por quê? Porque além de ser interessante o jogo em si, eu entendo que é um jogo de mundo aberto, as pessoas podem fazer o que quiser. Em Cyberpunk, por exemplo, ele tem muitas áreas onde é possível acessar. Então, além das missões, você pode fazer muitas coisas. Watch Dogs Legion, até as missões, são jogos muito interessantes. Ele entende que essa coisa, essa característica, ela pode ser alavancada e muito dentro do mercado, ou seja, fora do jogo, dentro do mercado. E a gente chega em um limiar onde você tem tanto o seu mundo, onde você é o Deus Todo-Poderoso que está criando aquele jogo, e é você que determina a gravidade, você que determina as vidas, você que determina tudo o que quiser dentro do jogo, esse limiar com o mundo externo, que é o mercado, onde você é um jogador dentro desse mercado e a sua arma, digamos, a sua característica é o jogo que você tem. Então você entra em contato com o investidor, esse investidor está interessado muitas vezes em números, quanto ele pode vender, quanto ele pode ganhar, caso invista dinheiro na sua companhia, enquanto o programador está muito mais interessado no fato que o jogo funcione. Tem vezes que jogos que não são toda essa coisa especial ganham mais mercado do que outros que de fato têm uma ideia original e têm uma série de dinâmicas muito melhores. Tá certo até aqui? Estão me ouvindo bem? Eu vou à frente assim, então vamos lá. Por que tem essa diferença? O investidor olha para o seu negócio. O seu negócio é a caixa externa que você tem, mesmo que você não saiba porque está dentro, está criando o seu game, ao seu redor tem uma caixa externa que é feita por você, equipe, o seu jogo, onde ele se encaixa, em qual plataforma ele funciona, etc. E as potencialidades que esse jogo tem no mercado. É claro que se você tiver uma equipe muito focada no desenvolvimento, com um bom comercial também, um jogo que de fato tem potencialidade, mesmo ao longo do tempo. A gente viu Among Us, que é anos que está no mercado e agora explodiu pelo fato da pandemia, o pessoal estar em casa. E você consegue
monetizar e colocar no mercado para fazer do jeito que esse jogo tenha tração e consiga vender, você vai ter mais recursos para desenvolver um jogo melhor e montar uma equipe cada vez maior. Então, como construir o seu pitch deck, ou seja, o seu cartão de visita para apresentar o seu produto e pedir o investimento que você merece, né? Então, panorâmica do mercado. Defina com propriedade o mercado em que você está focando. É PC, console, qual tipo de console, é online, realidade aumentada, ou seja, de todo o panorama infinito que pode existir dentro dos games, que a gente sabe que basicamente tem game para qualquer tipo de console, onde você está focando. E aí, quando você tem a atenção do investidor, está dizendo para ele que vai ter um game para o Xbox 5, aí o cara fala, mais um jogo para o Xbox. Então você tem que explicar por que esse mercado é interessante. Cara, é muito bom por isso, esse motivo. Você vai procurando esses dados dentro do mercado. E explique claramente. Nem todas as pessoas que escutarão sua apresentação sabem sobre o assunto. Eu falei que o investidor, muitas vezes, é um cara que já passou por isso. Se ele vai investir dinheiro, quer investir dinheiro dentro de um assunto que ele domina, então provavelmente já mastiga, já manja de games. Mas pode ser um investidor curioso que tem dinheiro, está ali com os seus milhões de reais e quer investir algum 10, 50, 100, 200 mil para novos mercados. Você não sabe quem é o investidor. A ideia é que seja um investidor do mesmo tamanho do seu negócio para você não ser dominado pelo que ele manda. Então, você consegue ficar um pouco livre e ele consegue investir e crescer, entre aspas, junto com você. Então, imagina que tenha uma pessoa com um dinheirinho que quer investir e gosta de você como equipe, como empresa. Aí talvez ele não entenda. Então, de novo, prepare uma explicação, um pitch que seja válido tanto para o entendedor quanto para a pessoa que não conhece todos os termos técnicos. Oportunidades. Por que esse mercado é tão atrativo? Quais são os números, como taxa de crescimento, pessoas, volume de dinheiro movimentado, etc. Ou seja, por quê? Lembre-se, o cara pode conhecer, o cara pode não conhecer. Mesmo que conheça os games, pode não conhecer o nicho que você está querendo promocionar, explicar. Então, explique todos os números de maneira bem simples. E, de novo, procure número do mercado. Não me venha dizer que o meu é 120 frames por segundo em 4K. Cara, é legal, mas esse chega depois. Você primeiro tem que me dizer quantas pessoas estão no mercado. Se ninguém tem 4K 120 frames, aí vai ficar difícil vender. Mas só para os especialistas. É difícil. Então, mercado, quanto ele é atrativo, taxa de crescimento, número de pessoas, volume de dinheiro movimentado naquele mercado. O que está movimentando? O que está movendo esse mercado? Novas tecnologias, grandes mudanças, hábito, trend. O que você está encontrando? Por que você está querendo entrar lá? Faça tudo isso dentro de gráficos. Tente render a gráfica da sua apresentação tão atrativa como a gráfica do seu jogo. Se puder usar um estilo parecido, você já está inconscientemente levando o seu investidor para o seu jogo. Mas a ideia é fale daquele limiar para fora, ou seja, a caixa, a borda da caixa do seu game para fora, onde ela se encaixa como game dentro do mundo, no mundo real, né, no mercado. Agora fale sobre o seu jogo, mas não fique falando 2 horas. O pitch deck, muitas vezes, é de 3, 5 minutos. É difícil que você tenha 1 hora, a não ser que seja num estágio já avançado ou que tenha a possibilidade de participar do Shark Tank. Se eu não estou enganado, são 45 minutos. Aí depois eles reduzem dentro na transmissão na televisão. Mas, pelo que eu ouvi, né, a Camila Farani falando, quando estava aqui no Sebrae, e eu participei da palestra de pitch dela, né, ela fez a formação, um grupo de pessoas, e eu estava entre eles. Ela falava que no Shark Tank tem 45 minutos para falar de tudo. No caso, o pitch deck seja menor, você prepara 3 pontos-chave. Os mais importantes que destacam o seu jogo da maioria no mercado. Então, o diferencial que o seu jogo tem.
explique quais são os gatilhos que fazem o jogador desejar continuar. Agora sim, você diz, olha, o meu jogo é muito interessante porque o cara fica viciado nisso, nisso e naquilo. Ele vai querer continuar porque tem uma interação particular, porque tem uma gráfica particular, porque tem uma dinâmica particular. E aí, aqui está escrito como esse jogo se encaixa na proposta da produtora. E veja se isso faz sentido para o investidor. Se o investidor gosta de jogos com emoções fortes, aí é claro que vai ficar difícil você destacar os pontos melhores de algo muito cerebral que ele tem que resolver puzzle, porque provavelmente ele está procurando mais ação e vice-versa. Mostre algumas telas ou artes, impressione o seu público se tiver como, crie um vídeo demo que explique as coisas em 60 segundos. Lembre-se, muitas vezes no pitch deck você tem 3 a 5 minutos. Então não faça um vídeo de 12 ou um vídeo muito extenso, porque você não vai conseguir se apresentar e, obviamente, a pessoa que está assistindo esse vídeo vai só assistir um vídeo. Outra coisa interessante que pode ser feita é associar o jogo. Muitas vezes, as pessoas têm uma ideia de um jogo novo, estão explicando esse jogo, mas a pessoa que está do outro lado não tem um domínio completo e fica difícil para ele imaginar esse jogo, especialmente se tem alguns pontos que são diferentes de outros jogos no mercado. Então, como é que você pode fazer? Você associa o jogo e dizendo, olha, é como FIFA 19 e GTA 5, por exemplo. É permitida qualquer coisa. É permitida qualquer coisa para fazer gol, mas pode usar só os pés. Esse é um exemplo muito simples para dizer. Associa nomes famosos do mercado. O nome famoso do mercado vai trazer tudo que aquele nome famoso fez como publicidade. As pessoas vão entendendo essa coisa como uma coisa de nossa, e o cara está querendo chegar lá. E eles vão olhar o seu negócio, vão olhar o seu jogo com o olho do cara que está querendo chegar como naquele jogo. E aí depois você vai explicando qual é, você já explicou, você vai reforçando qual é o ponto de diferença. Ou seja, não é uma cópia menor desse jogo grandão. É como aquele jogo, no sentido que está desfrutando algumas dinâmicas, mas ele foca nisso, nisso, naquilo. Aí depois explica como o jogo pode servir um público que esteja procurando por algo melhor ou novas experiências. Aqui você coloca o dispositivo do porquê os clientes deveriam comprar. Então imagina o cara, voltando, resumindo um pouco. Você está apresentando a ele um jogo, você está fazendo uma fotografia do mercado, o que tem no mercado, onde a gente se encaixa, quais são os números, como tem as pessoas que estão comprando, quanto é movimentado nesse mercado. Você está descrevendo o seu jogo como algo com alguma inovação, e aí você associa o seu jogo a algo que já existe, dizendo, olha, é tipo aquele jogão lá, tá vendo? A gente está chegando lá, só que tem dinâmicas diferentes. E aí o investidor poderia começar a dizer, é porque eu deveria investir? Será que vende? E aí você chega dizendo, olha, esse jogo pode servir esse tipo de público. Vamos à frente. Aí, claro, agora diferencia o seu jogo. Então você, agora todo mundo deveria ter entendido qual é o seu jogo, o fato que o seu jogo tem um mercado potencial e é bom. Agora você tem que, de novo, reforçar como ele se diferencia dos outros e qual a grande novidade ou alavanca. Lembre-se, caso você não saiba, mas imagino que já ouviu falar, se você quer vender muito mais rápido e atingir o mercado de maneira inovadora, o seu jogo tem que ter um diferencial. Se tem as mesmas coisas de outros jogos, é muito mais difícil para você conseguir ter a atenção de uma pessoa que já ouviu 10 vezes a mesma coisa com um desenho diferente ou com pessoas que estão desenvolvendo diferente. Então, procure esse diferencial, faça um brainstorming dentro da equipe, veja o que tem no mercado, veja todas as características, faça uma grade, alguma coisa, mas tente ao máximo. Eu sei que é difícil, eu também, para os meus clientes, para mim, de fato,
vejo que não é uma coisa tão simples encontrar um diferencial em um mundo onde praticamente ideias são, basicamente, tem qualquer ideia para qualquer coisa. Então, procure esse diferencial, que pode ser um diferencial de algo diferente dos outros, ou um diferencial de algo que existe em outro mercado, outro jogo, outro produto, e você está trazendo para o seu. Ok? Não precisa ser algo completamente diferente. Pode ser algo que seja diferente, ótimo, ou algo que já existe em outro mercado e ainda não foi trazido para esse tipo de jogo. E foque nos pontos de força. Além do game, áudio, entrega do jogo, história, preço e tudo que você pode colocar na área forças da sua análise SWOT. Fale sobre o futuro. Descreva exatamente do que você está precisando e o que falta para alcançar o sucesso. Faça uma projeção sobre as próximas etapas com a descrição e prazo de entrega de cada parte e mostre um horizonte de 3 anos. Então, a gente identificou onde está encaixado o nosso jogo. Identificou o mercado, o tamanho do mercado. Tem 10 milhões de pessoas, esse mercado movimenta 20 milhões de reais cada ano. Pronto. Identificou qual é o tipo de jogo, ele é associado ao quê e quais são as diferenças. Agora estamos falando sobre o futuro. Você vai criando uma trajetória, descrevendo o que você está fazendo. Se você está procurando um investimento, provavelmente porque você ainda não está no mercado e ainda não alcançou o ponto de ruptura para que os seus ganhos compensem todos os custos. Então, muito provavelmente, o seu game não está ainda desenvolvido 100%. O que acontece? Acontece que o investidor está vendo alguma coisa e ele tem que entender o que vai ter depois disso. Então, você explica para ele dizendo, cara, até hoje a gente fez isso. E, graças à sua contribuição, à parceria, ao seu investimento, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Então, você faz uma projeção das próximas etapas, mostre um horizonte de quais são os pontos que você quer desenvolver e, obviamente, consegue fazer um match do que ele vai poder investir e o que você vai fazer com aquele investimento. Outro ponto importante é falar sobre a equipe. Lembre-se, pessoas compram de pessoas. Então, nada adianta uma imagem muito bonita, um jogo muito legal, se não tem pessoas comprometidas no desenvolvimento dele. Então, além da ideia, o que importa é quem vai realizar tudo isso. Então, muitas vezes, o empreendedor, mesmo que não, o empreendedor que está investindo, né, o investidor, mesmo que não entenda exatamente sobre o seu jogo, ele, a primeira coisa que vai fazer, especialmente se for experiente, a primeira coisa, ele vai fazer um raio-x de quem é você e da sua equipe. Então, descreva a trajetória, descreva a experiência, seu portfólio, case de sucesso e história. Mostre métricas e números, caso você tenha. Então, a outra coisa é a equipe, as características de cada. Apresente a equipe e as características de cada conforto, tá? O investidor explique por quê. A ideia qual é? Que a equipe seja completa. Então, quando você apresenta para o investidor, fala, olha, a gente consegue desenvolver o projeto, temos isso, isso e aquilo. E a nossa equipe já consegue dar conta do recado. Porque se for uma equipe de só 3 designers, aí o cara diz, cara, vai ficar difícil você chegar naquele ponto naqueles objetivos com falta de um programador, com falta de uma pessoa que possa entender de outras coisas e possa render essa equipe multidisciplinar. Então, tente montar uma equipe junte uma equipe, ou veja se tem colaboradores ao longo da sua carreira, né, que possa ser envolvido no seu projeto, que possa ser cada vez mais multidisciplinar. Mesmo que sejam 4 pessoas, 3 pessoas, equipe multidisciplinar captura muito mais atenção do que 3 pessoas que sabem fazer a mesma coisa. De novo, onde você está, mostre o que você já tem a respeito de tudo que eu mostrou agora. Se tiver um protótipo ou uma versão alfa, convide o investidor para teste. Seja sincero,
e não mostre mais do que você realmente tem. Lembre-se que se você está apresentando seu negócio para um investidor e esse investidor disser sim à sua pergunta, ao seu pedido de investimento, ele vai querer saber tudo sobre o seu negócio. Então, se você mentir logo no começo e ele até gostar do que você apresentou, ele vai entender logo depois, quando começa a colocar o dinheiro e quer saber o que está acontecendo, se você mentiu ou não. Então, ser sincero compensa muito mais do que querer aparecer. Ah, Mirko, mas dessa forma meu produto não está pronto, eu não vou conseguir investimentos nunca. Cara, com todo respeito, pode ser que você não esteja pronto ainda para receber o investimento. Então, faça o seu pitch, teste-o com pessoas, veja quais são os feedbacks, se eles fazem perguntas ou vão detonar a sua apresentação e conserte. Ao invés de mentir, conserte. Eu não estou dizendo que aqui as pessoas vão mentindo, claro, mas muitas vezes as pessoas querem justificar uma coisa ao invés de dizer, bom, esse é, aí agora vou resolver de vez. O que você quer, faça a sua oferta, quanto dinheiro, como será usado e qual será a participação da empresa. Essa coisa também é bom que seja clara desde o começo. Você vai dizer ao cara, olha, a gente está querendo esse dinheiro, está querendo entrar em parceria com você. Por quê? Porque com o dinheiro a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Já está calibrado, você já tem uma ideia de como vai ser investido esse dinheiro e do que vai fazer com ele. É como se você estivesse já planejado. O cara só tem que colocar o dinheiro. Você não vai pensar, você vai apresentar para ele algo que você já pensou. E outra coisa, vai dizer para ele exatamente o que você quer dele. Ou seja, olha, você vai participar com o dinheiro, mas não vai tomar decisões sobre a dinâmica do jogo. Simples assim. Ou outra coisa que pode ser feita é, olha, você pode participar com dinheiro até numa medida menor, por exemplo, porque a gente está interessado no networking que você tem. Então, você como empreendedor, investidor, poderia nos ajudar a alavancar ou apresentar pessoas de alto escalão no mundo dos games para nós poder apresentar o nosso jogo. Então, tanto pode ser dinheiro em espécie, dinheiro, reais, quanto pode ser dinheiro no sentido de smart money, ou seja, aquele dinheiro inteligente, ou seja, a inteligência que ele tem, o conhecimento, o networking que ele tem, para levar você para outro nível. Explique como poderia contribuir e não esqueça, nunca esqueça, de agradecer após a apresentação, mesmo que o cara detone a sua apresentação. O cara pode simplesmente ter, não sei, tido um problema antes de chegar na apresentação, um acidente, alguma coisa, e fica super raivoso, e ao invés de falar com gentileza, vai ficar detonando a sua apresentação. Agradeça de qualquer forma. Bom, então, depois de tudo isso, eu vou ver se alguém, por acaso, comentou alguma coisa. Não, está tudo ótimo, perfeito. Então, o que fazer na prática? Aqui algumas dicas. Eu já falei, o pitch deck vai ter entre 3 e 5 minutos, e pelas slides que eu apresentei, parece que você possa falar 3 dias sobre a sua empresa. Eu participei, graças ao Sebrae, aqui em Natal, da formação de pitch com a Camila Farani, uma das Shark Tank, gente muito fina, pessoa muito legal. E, acredite, você vai conseguir pegar um pitch que dura 10 minutos e reduzir ele para 3. Como? Lapidando ele o tempo todo. Leia, releia, tire o que é supérfluo, mude as palavras, tire conceitos que podem ser explicados depois nas perguntas e respostas e coloque o filé do filé do filé do filé que cabe em 3 minutos. Mirko, posso fazer um pitch de 5? Pode. Faça do lado do pitch de 3. Mirko, eu ouvi falar que tem pitch de 1 minuto. Exatamente. Crie o filé do filé do filé do filé do filé do filé que caiba em 1 minuto. E muitas vezes em 1 minuto você não vai descer muito em detalhes. Você vai explicando os pontos, as grandes luzes.
o mercado é isso, é promissor, a gente tem uma ideia, esses são os gatilhos, assim a gente vai conseguir, nossa equipe é fantástica. Simples assim. O que fazer na prática? Primeiro, escreva o sumário do que você vai falar. Então, liste todas as coisas. Coloque todas as notícias relevantes. Escreva todo o roteiro da apresentação e, como já falei, leia e lapide o roteiro até ficar no tempo. Desenvolve esse slide e ensaie no mínimo 10 vezes. Agora, essa coisa, eu quero dar uma outra dica, que muitas vezes a pessoa prepara o pitch, né? Aí fica trabalhando, eu trabalhei tipo 3 meses, não, foi 2 meses para um pitch que foi apresentado na Festa do Boi, no Sebrae Teruá. Pitch de 3 minutos, trabalho de 2 meses. Agora, uma coisa que eu não consegui fazer lá, e poderia ser feita agora, que eu dou como dica para vocês, é, enquanto você estiver trabalhando o pitch, você vai levantar um monte de informações. A sua empresa vai ficar super legal, porque você vai levantar dados de mercado, você vai levantar dados sobre o seu jogo, você vai levantar o feedback, o currículo da equipe e tudo. Use esse conteúdo para publicá-lo no seu site, nas mídias sociais, no Instagram. Ou seja, publique esse conteúdo, esses pequenos artigos, como se fosse um pequeno blog, como se fosse uma série de conteúdos. Porque, de fato, eles vão te ajudar quando as pessoas começam a procurar sobre você. E aí, depois, você vai dominando cada vez mais o assunto de mercado, você vai lapidando cada vez mais as palavras e você vai conseguir chegar no seu pitch. Agora, o pitch de 3 minutos, não pense que seja improvisado no sentido que você vai elaborar o roteiro e aí tudo lá. Muitas vezes, além de ensaiado, é decorado. Você vai chegar lá com as palavras calibradas para 3 minutos de apresentação, você vai saber exatamente qual é a palavra que você vai dizer e as slides que você vai passar. E aí você estudou já algumas palavras de efeito que vão te poupando outras palavras. Ou seja, é como um game. Você vai falando da ideia e depois desce no técnico. E no técnico você não está falando mais da ideia, você está falando da matemática que está por trás da linha de código. No pitch é a mesma coisa. Você fala da ideia, você coloca as slides, aí depois você começa a descer no técnico. Eu posso colocar uma palavra nas slides 3, porque essa palavra tem um conceito, e aí depois na slide 5 já pego esse conceito que já falei. Nossa, que legal. Então você começa a ter o código do seu pitch, que seria o texto, e você começa a trabalhar ele como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma poesia, ou como se fosse um roteiro de um filme. Aí você vai decorando, muitas vezes. Eu, pessoalmente, também decorei alguns pitches ao longo da minha vida, exatamente para dar aquela impressão. No momento que o pitch está decorado, cara, o seu trabalho é só focar, olhar nos olhos dos investidores, caso tenha mais de um, e dar uma ênfase maior nas palavras que você quer colocar em negrito, digamos assim, e deslizar muito mais fácil em outras palavras, porque você quer passar um conceito, mas sem deixar muito a pensar. E aqui chegamos no final. Eu falei muito rápido, eu falei muitas coisas, eu coloquei aqui o QR Code da apresentação mesmo, para vocês baixarem. Por quê? Porque se a gente botar, vocês vão ver uma série de informações sobre o game, sobre o mercado, a equipe, e toda uma série de coisas que, caso, espero que tenha ajudado, que caso vocês queiram usar, podem baixar através desse QR Code e ler as coisas e usar para as apresentações de você. Agora, eu não sei se temos tempo para perguntas, dúvidas, como é que funciona. Eu terminei aqui, eu vou interromper a condivisão, o compartilhamento. E, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, Maravilha. estou à disposição. Maravilha, Mirko. O cachorro está latindo um pouco aqui, perdão. Pessoal, eu habilitei o microfone de vocês, tá? Se vocês quiserem falar um pouquinho por áudio, se quiser escrever aqui também, fiquem à vontade.
Beleza, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, então vocês querem esperar um pouquinho, digerir um pouco, assistir o vídeo depois, sem problema, né? Mirko, a gente vai encerrando por aqui, então. Muito obrigado pela sua presença. Opa, aí, ó, temos uma perguntinha aí, para não sair zerado. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pelo convite. Qualquer coisa, é só entrar em contato, sem problema. Maravilha. Só para fechar aqui, o Davi fez uma perguntinha Sim, aqui nos comentários. Não sei se você está conseguindo ler a caixa. sim, estou indo aqui. Você acha que um pitch que vai ser apresentado para uma empresa deve ter uma estrutura sempre fixa ou temos um espaço para sermos criativos nos detalhes? Bem, né? Sim, Aham. bem. O pitch de apresentação é, bom, a estrutura basicamente é padrão. É a mesma coisa que um game. O game tem a apresentação, tem a fase de onboarding, tem o nível 1, que muitas vezes é simples para entender as dinâmicas, nível 2, 3, 4, que vai começando com a dinâmica melhor, e depois o cara começa a jogar de verdade. Na parte do pitch, é parecido no sentido que tem uma estrutura. Você sempre tem que apresentar a equipe, você sempre tem que apresentar o mercado para saber onde o cara está colocando o dinheiro dele, você sempre tem que apresentar a ideia e tudo. Só que quando você começa a dominar o assunto pitch, não é o assunto do seu jogo. O seu jogo é fácil, mas o assunto pitch, você começa a ver coisas dentro do pitch que podem ser alteradas. E aí começa a parte criativa. E onde é que está a criatividade? A criatividade, na verdade, não é inventar coisas diferentes. A criatividade é encontrar uma solução mais otimizada para um objetivo que você tem. E qual é o objetivo? O objetivo, em um pitch, é apresentar para o investidor. Então, quanto mais você dominar o assunto pitch, equipe, mercado, jogo, gatilhos, e por que você vai querer aquele dinheiro daquela pessoa, e mais você conhece a pessoa, mais você começa a moldar o pitch para que a pessoa que está recebendo seja cada vez mais interessada. Então, tem uma pessoa que é hiper nerd porque ele começou a desenvolver um jogo, ele ganhou R$ 1.000.000 e agora está querendo investir nas coisas. Perfeito. Aí você pode usar termos um pouco mais técnicos e focar 30 segundos a mais nas dinâmicas do jogo e no fato que você está usando, por exemplo, uma tecnologia nova. Outro investidor é um investidor muito amador, entre aspas, no mundo dos games, mas é um cara que de mercado entende muito, porque o cara já tem negócios em 10 mercados diferentes. Ótimo. Então você pode caprichar um pouco mais na parte de descrição do nicho de mercado e por que aquele tipo de plataforma, na sua opinião, vai dar muito dinheiro. Então você pode usar a criatividade dentro da moldura, dentro da lapidação, dentro do pitch, quando você está lapidando ele. Mas é claro, você não pode apresentar coisas completamente diferentes para que o cara depois não entenda. A Camila Farani, só para terminar aqui, ela falava para a gente que ela assiste, ela é milionária, ela é diretora do Gavea Angels, que é um fundo de investidores, né? O pessoal bota lá o dinheiro e ela vai lá procurando os negócios para eles. Então, tem muito dinheiro para mexer e para investir. Ela fala que vai encontrar, a Camila Frani falava que só ela assistia de 10 a 15 pitches por dia. Então, 10 a 15 pitches por dia, depois você começa a ficar calejado, né? Então, a criatividade que você está dizendo pode exatamente estar nos detalhes para fazer do jeito que a pessoa, que você pode conhecer cada vez mais, fica estudando mesmo o investidor anjo, quem é, o que ele gosta, qual é a vida dele, onde ele praticou, onde ele ganhou dinheiro, qual é o background dele, e você pode usar a criatividade para moldar um pitch para que ele tenha aquele efeito uau e possa gostar de você e da sua empresa. Show de bola. Pronto. Show de bola. Obrigado, Mirko, pela resposta. Se mais alguém tiver alguma perguntinha, a hora é essa. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso Aí, fazer? dou-lhe duas.
Pode mandar outra. A hora é essa, pessoal. Se vocês quiserem abrir o microfone também, falar um pouquinho, a gente ainda tem 5 minutinhos aí, até 8 horas. Aí, Então, Benier, pode ser escrito, o microfone, tá? O show de vocês. Benier é o embaixador das perguntas dos outros, já que ele está fazendo. Pode mandar bala. Por exemplo, se o meu jogo tiver um foco em narrativa, isso é legal de ser apresentado para os possíveis investidores. Ou essa parte não é tão interessante para os investidores? Jogo focado em narrativa, de nada, Ian, obrigado a você. Não é um problema. Eu já falei, imagina uma caixa, essa caixa dentro é o seu jogo. Qualquer coisa o seu jogo seja, é o seu jogo. Então, tem uma borda, que é o nome do jogo, e a imagem que você tem de capa, e dentro tem um jogo. Fora da caixa tem um mercado. Então, essa caixa tem que ser entregue nas mãos do jogador, que ele paga para obter esse jogo. Então, se for focado em narrativa, você pode criar toda a sua narrativa, todo o seu pitch, mantendo um estilo parecido com o seu jogo. Então, o cara assista ao pitch, que tem que ter o molde do pitch, mas ele já vai ver um fundo que está em sintonia com o seu jogo. Mas você não vai falar do jogo o tempo todo ou de toda a narrativa. Você vai fazendo um pequeno briefing do jogo. Então, você fala, o meu jogo é focado em narrativa, a narrativa tem esse tipo de característica, os jogadores que a gente testou, que é o grupo de jogadores, focus group, né, o grupo de foco que a gente envolveu, relatou esse tipo de coisa, e a gente viu que no mercado esse tipo de jogo é já como, aí você volta um jogo famoso, assim, assim, assado, sendo que tem essa particularidade diferente. Então, de novo, o jogo que você tem, focado em narrativa, é ótimo, mas não é o total do seu pitch. É aquela parte de quando você fala do seu jogo. E, claro, o restante do pitch pode ser desenvolvido em sintonia com o jogo. Então, você não vai colocar imagem de orcos matando alguém, a não ser que tenha dentro do jogo, né? E vai fazer alguma coisa que tenha uma sintonia. Eu respondi a pergunta? Ótimo. Maravilha. Obrigado a você. Obrigado para todo mundo que participou. Show de bola, pessoal. Obrigado, Davi, pelas perguntas. Obrigado a todo mundo. Ai, calma. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado a você que está assistindo aí essa gravação. E, principalmente, obrigado a você, Mirko, por dividir aqui o seu tempo com a gente, toda a sua expertise aí em relação à parte de negócios, que é até um grande diferencial da Game Jam Plus, né, em relação às outras Game Jams. A gente sempre se coloca em serviço disso, é o nosso cuidado, a nossa atenção em relação à parte de pitch, né, a parte de negócios. A ideia é que o jogo que foi criado na Game Jam, ele não seja elaborado e morra, né? A ideia é que seja, de fato, tenha um pensamento em prol do negócio, né? Do jogo ser ali uma startup, ser uma empresa e ser um negócio, não ficar só um jogo com uma história legal que eu criei e depois acabou. A ideia é que tenha um olhar estratégico em relação a ter um plano de negócio com o seu jogo, né? Sim. E a sua colaboração de hoje foi essencial para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E qualquer coisa, se puder contribuir, é só chamar. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Mirko. Obrigado, pessoal. A gente se despede por aqui e fiquem ligados que durante a semana vamos ter mais atividades dessa semana de saideira da segunda etapa da Game Jam Plus. A gente encerra por aqui e boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.